Oiê, então, tô aqui no tour, eu tô fazendo um walking tour no centro de Bogotá, né? E aí ele conta um pouco da história de Bogotá, da Colômbia, tem umas coisas muito interessantes, assim, sabe? Tipo, a princípio a Colômbia ia ser formada por Venezuela, Equador, Peru e tinha mais um, Panamá. Então, tipo, é muito engraçado, né? Porque o Brasil ficou um país inteiro e o resto, né, se dividiu muito. Então, enfim, a história é muito, muito legal. Mas eu perguntei pra ele sobre o Gustavo Petro, né? Perguntei pra ele, tipo assim, ele ser o primeiro presidente de esquerda do país é impactante ou não? Porque eu falei pra ele que, tipo, na imprensa no Brasil a gente tem falado muito disso, mas, tipo, o que isso significa pro próprio colombiano? E ele falou que é muito impactante. Ai, peraí, que ele voltou. Vou mandar o áudio mais tarde. Estamos de volta para mais um ano do Papo de Inter. O segundo que a gente faz esse podcast maravilhoso, onde a gente te explica tudo o que rola no mundo de forma leve e descomplicada. E para começar o ano de 2023, a gente precisa te contar como foi a viagem da Beth para a Colômbia. Sim, no final de 2022 eu fiz um tour completo pela Colômbia, passando por 5 cidades. Conheci Bogotá, a capital do país, passando pelas vibrantes Cali e Medellín e até nos cenários paradisíacos, como Cartagena e San Andrés. Foi uma viagem de férias, mas a pulguinha do Papo de Inter seguiu firme e eu não poderia deixar de explorar e conversar com pessoas sobre a política internacional da Colômbia. E nesse meio tempo que a Betinha estava lá, não foi como se não tivesse acontecido mais caos na América Latina. O Peru deu o que falar com o presidente preso e muito escândalo. Por isso, nesse episódio, a gente vai te contar sobre a viagem da Beth para a Colômbia, mas também sobre os vizinhos que estão causando, para variar, por aqui. Vocês sabem que a gente ama falar sobre essa região tão fascinante, então bora para esse episódio que tá demais. Eu sou a Andressa Isfer. E eu sou Elizabeth Matravog, e esse é o Papo de Inter. Notre volonté. Make America great again. Poner esos sueños en marcha. Actitud muito produto. Estado de alarma en toda España. We did it, Joe. Bom, vocês já tiveram uma palhinha do áudio que a Beth me mandou no seu primeiro dia de viagem, que foi lá em Bogotá, na capital da Colômbia. Só para vocês terem um contexto aqui, eu resolvi fazer um walking tour, que nada mais é um tour histórico pelo centro da cidade, guiado por um local que conta tudo sobre a cultura, a história e até a política do país. No meio dessas andanças, eu parei para conversar com o guia e perguntei justamente sobre o novo governo de esquerda que assumiu a Colômbia no meio do ano passado. Para quem não sabe, Gustavo Petro, presidente da Colômbia, é o primeiro líder de esquerda da história do país. E a Beth perguntou justamente qual o impacto disso para a população colombiana. Bora ouvir o relato dela diretamente de Bogotá. Então, e aí ele falou que aqui tá meio que nem o Brasil, assim, que tipo, o Ivan Duque, que era o presidente passado, ele foi muito criticado, teve altas manifestações, inclusive a gente foi numa praça, na Praça da Rosária, e nessa praça derrubaram uma estátua ali, né, então, tipo, de um cara que era colonizador e tal, e aí ele falou que milhares de pessoas saíram pelas ruas de Bogotá e do resto do país contra o Ivan Duque. E aí ele me falou que aqui na Colômbia não tem reeleição, né, que são só 4 anos, então, tipo, o Ivan Duque não ia poder se reeleger, mas que foi uma surpresa para eles o Gustavo Petro ter ganhado, porque muita gente não gosta do Petro porque ele é um ex-guerrilheiro que, não das Farc, uma outra guerrilha que acabou em 1990, e aí ele entrou pra política depois disso, né, então... Tá, vamos por partes porque eu falo muita coisa nesses áudios. Se você conhece a Beth, você sabe que os áudios dela são basicamente um monte de coisa compiladas em... Ela deixou aqui 4 minutos, mas eu preciso ser honesta, no mínimo 9 minutos. Sim, a Beth me manda um podcast por dia, pelo menos, de uns 10 minutinhos ali contando sobre a vida dela. Mas, enfim, brincadeiras à parte, vamos começar pelo começo. Até agosto de 2022, a Colômbia era comandada pelo presidente Ivan Duque, que é de direita. O Petro já tinha concorrido à presidência, mas ele perdeu para o antecessor, o Ivan Duque. Duque foi o primeiro presidente a assumir a liderança do país depois da assinatura de acordo de paz com as Farc, que encerrou o mais longo conflito armado da história da América Latina. Mas o governo de Duque foi marcado por uma série de protestos pelo aumento dos impostos, causados pela crise econômica que se agravou com a pandemia. Antes da Covid-19, o Duque aumentou os gastos e flexibilizou regras fiscais para ajudar na sua política de integração de imigrantes venezuelanos.
Algo que eu vi muito no centro de Bogotá e Medellín. A Colômbia foi o país que mais recebeu imigrantes da Venezuela durante o agravamento da crise por lá. Em mais de um tour que eu fiz lá pelas cidades, os guias eram venezuelanos que tinham imigrado para o país há mais de 3 anos, mais ou menos. Mas enfim, o fato é que a galera estava no meio de uma pandemia e tudo estava caríssimo, principalmente alimentos e produtos básicos de higiene. Isso gerou uma onda de protestos no país que mudaram alguns cenários da cidade. Durante o meu tour lá por Bogotá, uma das estátuas que compunha a praça principal ali da cidade tinha sido derrubada pelos manifestantes. E foi esse o cenário que Petro encontrou na Colômbia. Ele não só é uma figura diferente de tudo que já tinham visto, mas também quer emplacar uma agenda reformista muito ambiciosa no meio da crise econômica. E aqui vai um perfil de Petro para vocês entenderem a figura dele. Ele é o primeiro presidente de esquerda do país, como a gente já falou, mas ele não é novo na política. Ele já foi prefeito de Bogotá e senador. Mas o passado dele não é só na política e nem no campo acadêmico. Petro, durante 12 anos, fez parte de uma guerrilha chamada M19, o Movimento 19 de Abril. Petro diz que se juntou ao grupo para combater a desigualdade social. Ele reforça que o grupo não tem nada a ver com as Farc, por exemplo, que era uma das maiores guerrilhas do país, responsável por diversos crimes. Por outro lado, ele assume que recebeu treinamento militar e que muitas vezes portava um fuzil, mas ele garante que nunca participou diretamente dos conflitos e que compunha mais a área da propaganda ideológica do movimento. Em 1985, Petro foi preso pelo crime de posse ilegal de armas, durante uma tentativa de invasão ao Palácio da Justiça, que deixou mais de 100 mortos. Ele ficou preso por 2 anos e diz ter sido torturado. Foi só em 1990 que o M19 se desmobilizou e Petro encerrou seu envolvimento com a guerrilha. Depois disso, ele recebeu uma série de ameaças de morte e acabou indo para a Europa, onde formou grande parte das suas ideias na política. Antes da gente continuar, vamos ouvir o resto do áudio da Beth, que conta um pouco mais sobre esses primeiros meses de Petro no poder. Então, e aí, tipo, as pessoas estão meio que naquele pique do Brasil, sabe? Tipo, as pessoas que gostam dele, do Gustavo Petro, acham que ele vai revolucionar e tudo mais, porque ele foi um bom senador, ele denunciou vários casos de corrupção no país e tal, então, tipo, a história dele na política é uma história, tipo, ok. O problema é o histórico dele nessa guerrilha, né, que a galera aqui é muito reticente às guerrilhas, às Farc, Pablo Escobar, tipo, a galera não gosta desse, óbvio, né, são criminosos, etc. Mas a galera que não gosta dele acha que a Colômbia vai virar uma Venezuela. Aí eu falei, nossa, é o mesmo discurso que a gente ouve no Brasil e tal, e ele falou que tá bem parecido, assim, que, tipo, o governo anterior foi muito duramente criticado, até por ter passado pela pandemia também, aumento dos impostos, parece que, tipo, produtos básicos que custavam, tipo, 20 mil pesos, que é... eu não sei ao certo ainda, que eu tô tentando entender os números, mas, tipo, 20 mil pesos é, tipo, um preço de um lanche, sabe? Produtos básicos que custavam 20 mil se tornaram, tipo, estavam custando 100 mil pesos, que aí já é, tipo, sei lá, 200 conto, não sei. Eu tenho que fazer as contas pra te falar o certo, mas, enfim, no geral, tipo, ano passado, assim, teve uma série de manifestações bem duras aqui, e aí parece que agora, tipo, esse governo tá em suspenso, assim, sabe? Eles estão tentando entender o que vai ser. Eu perguntei na manifestação de ontem, e ele falou que é normal ter manifestação aqui, mas que elas estão bem pontuais, bem pequenas, algumas pró e outras contra o governo, e que é super normal, não chega nem perto das 1000 manifestações que tiveram no governo do Ivan Duque. Então é basicamente isso, assim. E aí, tipo, é engraçado, né? Porque é um país que não tem reeleição. Então, tipo, não se sabe se daqui 4 anos a Colômbia volta a ser de direita ou, enfim, essa onda de esquerda continua e tal. E também ele falou uma coisa importante, que é um pouco revolucionário, as pessoas ficaram um pouco impactadas porque as pessoas começaram a pensar nos países vizinhos. Então eles achavam que, como o Gustavo Petro era de esquerda, ele ia se relacionar com Maduro, por exemplo, né? Que foi aquilo que a gente falou no nosso episódio, né? Das extremas direitas. Que existem diversas esquerdas, né? Então, enfim, deu pra entender muito mais, assim, e dá pra entender muito como a América Latina é ligada uma à outra, né? Tipo, como os países vivem as ondas muito parecidas, assim. Tudo que ele começou a me falar daqui, eu comecei a relacionar. E ele mesmo falou assim, é a mesma coisa que Lula e Bolsonaro, né? E aí ele até falou, no caso de vocês, o Lula já foi presidente. Nesse caso, o Gustavo Petro é uma pessoa nova. Ele não é uma pessoa nova na política, mas é uma pessoa nova no comando do país.
E, enfim, nossa, eu tô sem ar por causa dessa porra dessa altitude. Eu subi, tipo, um morrinho, eu já tô assim, sem ar. Esse lugar é muito doido. Tipo, acordou 9 graus e agora tá mó sol e eu tô, tipo, de regata. Muito doido, muito chocada. Acho que vale a gente ressaltar um ponto importante aqui. Como falamos antes, Petro é um ex-guerrilheiro, ou seja, ele não é só o primeiro presidente de esquerda do país, mas ele também é um ex-guerrilheiro, líder de um país que viveu 60 anos em conflitos internos, o que é extremamente marcante também. Toda vez que a gente fala de Colômbia, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é Pablo Escobar. E isso muito se dá pela série da Netflix que a gente ama, mas não vamos entrar muito no mérito da história dele aqui, porque isso daria um episódio inteiro, porque a história dele é muito doida. Mas o que eu senti muito lá é que há um grande ressentimento em relação a ele. Não só pelas mortes e os conflitos que ele causou no país, mas também pela imagem que ele criou da Colômbia em si. Alguns fatos interessantes aqui que eu aprendi por lá, que eu acho legal eu compartilhar com vocês para vocês entenderem o quanto o Pablo Escobar influenciou o comando do país. Bom, além dele matar um candidato à presidência, colocando aqui em palavras de Brasil de 2022, ele teria matado, por exemplo, o Lula, e depois ele matou a pessoa que substituiu o Lula, que no caso aqui seria, por exemplo, o Haddad. Ou seja, ele tinha grande impacto no rumo do comando do país. O Pablo Escobar também explodiu um avião e causou uma crise econômica gravíssima no país, porque as pessoas passaram a ter medo de pegar avião durante mais ou menos 4 anos. E a Colômbia também é formada por muitas ilhas. E muitas dessas ilhas dependem de voos e de turistas para poder sobreviver. Por exemplo, San Andrés que eu fui. Para chegar lá, você precisa de 1 hora de voo ou 70 horas de barco. Então é óbvio que as pessoas deixaram de ir nessas ilhas e deixaram de frequentar esses lugares, o que causou uma crise gravíssima na economia. Outra questão que eu achei muito interessante é sobre a morte do Pablo Escobar. A versão oficial diz que foi a polícia que matou o traficante. Já o irmão de Escobar diz que ele se matou. E aí, conversando com a galera de lá, ninguém sabe ao certo a real história, porque, na verdade, tudo aconteceu ali na casa que era do Pablo Escobar. Então, muita gente não estava perto do que aconteceu. Mas eles gostam de acreditar que foi a polícia que matou ele, porque aí seria a primeira vez que o país, que a Colômbia, teve controle do Pablo Escobar em sua história e não ele sobre o país. Então, para vocês terem uma noção maior do quanto a figura do Pablo Escobar é tão forte ainda na Colômbia, por mais que ele já tenha morrido já há alguns anos. Então, só para vocês terem uma noção aqui do quanto isso ainda influencia a Colômbia de hoje. Enfim, tudo isso para a gente te dizer que as guerrilhas estão enraizadas na história dos colombianos. E mesmo com toda essa repulsa, o Petro conseguiu ser eleito. Isso se dá muito pela mudança de geração. Hoje, os jovens colocam as pautas de meio ambiente e desigualdade social na frente dos conflitos internos. A gente vai falar aqui ainda da América Latina no geral, mas é importante a gente lembrar que Petro compõe a onda de esquerda que o continente vive. Ele, inclusive, veio para a posse do presidente Lula aqui no Brasil e defendeu principalmente a preservação da Amazônia e as pautas de meio ambiente. E a gente aqui do Papo de Inter vai ficar de olho nesse país que é tão fascinante. Enquanto a Betinha desbravava a Colômbia, ali pertinho o Peru dava o que falar. Resumindo muito, Pedro Castilho, que é o presidente de lá, decidiu que não ia mais ter congresso no Peru, porque esse congresso estava querendo impeachment ele. Mas o que na teoria parecia um plano lindo para o Castilho se safar, na prática foi o maior caos. Mas vamos desde o começo. O governo de Castilho nunca foi muito tranquilo. Ele começou seu governo em 2021 e em 17 meses de poder já tinha 6 investigações criminais nas suas costas. 2 tentativas falhadas de impeachment contra ele, fora a troca de 80 ministros. Sim, 80 ministros e de 4 primeiros-ministros. Mas recentemente tinham entrado com outro pedido de impeachment, dessa vez por incapacidade moral, que é um termo da lei peruana um tanto quanto amplo, mas que no caso do Castilho acusava ele de ser incapaz de governar por conta dessas várias acusações de corrupção. É importante dizer que desde novembro do ano passado, Castilho perdeu parte do apoio popular no Peru, com uma galera indo às ruas para pedir a sua renúncia. É claro que o agora ex-presidente peruano negava todas as acusações. Mas então, o Congresso lá julgando seu terceiro pedido de impeachment contra Castilho, e o presidente na época, decidiu mudar as regras do jogo. Simples assim.
Afinal, como que o Congresso aprovaria seu impeachment se não tivesse Congresso? Então, ele anunciou que ia dissolver o Congresso temporariamente, introduzindo um toque de recolher no país e decretando um estado de exceção, além de dizer que ia convocar novas eleições legislativas. Gente, eu consigo imaginar ele, tipo, parece uma boa ideia. Maravilhoso, por que não? No banho, lavando o cabelo. Lavando o cabelo. Eu E se eu dissolver dissolver o Congresso não vai poder me impeachment. Genial! Gente, só que o tiro saiu totalmente pela culatra, porque não teve uma pessoa que apoiou essa ideia brilhante dele. Assim que ele anunciou que ia dissolver o Congresso, seus melhores ministros, as Forças Armadas, a polícia e até o advogado dele abandonaram o barco que agora afundava com Castilho dentro. O que se seguiu foi a então votação no Congresso, que dessa vez aprovou o impeachment de forma esmagadora, né? Claramente, e a fuga de Castilho para tentar se salvar. E aí, gente, parecia o quê? Cena de filme, Netflix, série. Porque escuta só. Ele tentou pedir asilo na embaixada mexicana, mas a sua própria equipe de segurança desviou seu carro para uma delegacia de polícia, onde ele foi preso por rebelião. Nisso, Dina Boluarte, a vice-presidente de Castilho, foi empossada como sua substituta, sendo a primeira mulher presidente do Peru e que deve ficar no cargo até 2026. Ela também condenou as ações de Castilho, que por sua vez foi levado para a prisão de Barbadillo, onde também está o outro ex-presidente peruano, Alberto Fujimori. Até fazendo um parênteses aqui, o Castilho venceu as eleições contra a filha de Alberto Fujimori, a Keiko Fujimori. Na época, o Papo de Inter chegou a fazer um episódio sobre as eleições na América Latina, e eu lembro que a gente contou como essa eleição foi super acirrada. Pois bem, não à toa, depois da prisão de Castilho, a outra parte do país que o apoiava foi às ruas em protesto. Segundo analistas, o Peru está avançando por um buraco bem fundo no que diz respeito à crise política. Isso porque existe uma diferença muito grande entre Lima, a poderosa capital do país, e grande parte do resto dele, que é formado por uma minoria que se sente abandonada pelas instituições e que odeia o Congresso e, consequentemente, apoia o Castilho. É até interessante a gente comentar aqui que o Peru, na verdade, é conhecido por ser um país muito controverso. Isso porque a política sempre foi bastante instável, mas a economia, por outro lado, é bastante estável. Mas, segundo analistas, isso pode mudar com todo esse auê que vem acontecendo. Até porque o buraco está tão fundo que, mesmo com a nova presidente Dina Boluarte fazendo modificações no governo, pode ser que ela não consiga tirar o país dessa. Mas enfim, há quem diga que Castilho fez uma tentativa de golpe e há quem diga que não e o defende. Inclusive, os governos da Argentina, Bolívia, Colômbia e México não reconheceram Boluarte como chefe de Estado legítimo do Peru. Esses países emitiram um comunicado assinado em conjunto em que dizem demonstrar, abre aspas, sua profunda preocupação com os recentes acontecimentos que resultaram na destituição e detenção de Pedro Castilho, vírgula, presidente da República do Peru, fecha aspas. O AMLO, que é o presidente mexicano, ainda falou mais, dizendo que Castilho foi vítima de assédio antidemocrático e depois foi submetido a um tratamento judicial violento. A gente nem precisa dizer que o AMLO é um grande apoiador do Castilho. Por fim, o comunicado desses países ainda pede que todos os autores envolvidos priorizem a vontade cidadã manifestada nas urnas. Dina Boluarte apresentou uma proposta para adiantar as eleições presidenciais e parlamentares para abril de 2024. Então, aguardemos as cenas dos próximos capítulos. Aproveitando o gancho que a gente deu no final do bloco passado comentando sobre Argentina, México e Bolívia, nesse bloco a gente vai dar uma geral pela América Latina para te contar o que ficar de olho nesse ano de 2023, com foco em 2 países. É bem lógico que 2023 vai ser um ano bem diferente, agora que temos Lula como presidente do Brasil. Isso porque o Brasil vai, muito provavelmente, estreitar laços com a América Latina como um todo, especialmente com os países com governos de esquerda. E falando em governos de esquerda, vamos começar por ela, a famosa, queridíssima Argentina. A Argentina vai passar por eleições presidenciais agora em 2023, em meio a um caos que está instaurado no país. Lá a gente tem o Alberto Fernandes como presidente, mas ele não é lá super popular. Quem sempre chamou a atenção e segue chamando nos dias de hoje é a sua vice, Cristina Kirchner.
O ponto é que Cris não tem tido seu espaço na mídia por motivos muito bons. Primeiro rolou o atentado contra ela, onde tentaram atirar no seu rosto, mas falharam. Depois, a sua condenação a 6 anos de prisão por corrupção. Lembrando que ela tem foro privilegiado e pode recorrer a essa decisão. Então, ela não vai ser presa e esse processo pode levar muitos anos. Mas o ponto é que ela segue sendo a política mais popular na Argentina e há quem diga que ela vai concorrer em 2023 à presidência. Isso tudo em meio a uma Argentina mergulhada, para não dizer afogada, em uma crise econômica sem tamanho. Enfim, vamos também aguardar as cenas dos próximos capítulos. Outro país que apareceu recentemente no noticiário internacional e também deve dar o que falar em 2023 é a Venezuela. Não sei se vocês se lembram, mas lá em 2019, Juan Guaidó se autoproclamou presidente interino da Venezuela, tirando, entre milhões de aspas, Nicolás Maduro do cargo. A questão é que, recentemente, a galera que apoiava Guaidó na Venezuela deixou de apoiar ele, falando que ele não é mais o presidente interino. Nisso, os Estados Unidos se meteram, falando não reconhecer ele também, mas também não reconhecer Nicolás Maduro. Ou seja, não reconhece ninguém. Mentira. No momento, quem estaria no cargo de presidente interino é a Assembleia Nacional de 2015, um grupo que levou o maior número de opositores ao parlamento venezuelano. O Guaidó tá nessa saia justa porque ele é acusado de não ser útil, já que, ele não conseguiu tirar o Maduro do poder, não convocou novas eleições, além da famosa corrupção que também há boatos que rola no governo, entre aspas, nem sei como dizer, dele. De maneira geral, o ano de 2023 para a América Latina não vai ter grandes mudanças. Isso porque os países que vão ter algum tipo de eleição são Argentina, com eleições presidenciais, Cuba, com eleições legislativas e Paraguai, com eleições presidenciais e legislativas. Um parênteses bem rapidinho sobre o Paraguai é que já está definido quem vai concorrer ao segundo turno. De um lado, temos Efraín Alegre, liberal, que hoje faz parte da oposição do país, e de outro, Santiago Peña, do Partido Colorado, que governa o Paraguai quase sem interrupções desde que foi instaurada a democracia no país. Mas tudo pode acontecer quando se trata de América Latina. Mesmo, tudo. Ainda mais agora que o continente vive uma nova onda de esquerda. Se você ouviu o nosso episódio sobre extrema-direita na Europa, vai se lembrar que a gente comentou sobre essa nova onda na América Latina. Mas se você não ouviu, tudo bem, a gente te perdoa dessa vez. Mas vamos te deixar aqui um resuminho. Hoje na região tem só 3 governos de direita: Equador, Uruguai e Paraguai. Os demais ou já eram de esquerda ou se voltaram para a esquerda nos últimos anos. É o caso, por exemplo, do Chile, Colômbia, Brasil e Argentina. Sempre bom lembrar que cada país tem a sua particularidade e cada esquerda é uma esquerda. Essa nova onda faz a gente lembrar da primeira que ocorreu lá no início dos anos 2000, com Lula no Brasil, Chávez na Venezuela, Evo Morales na Bolívia, Rafael Correa no Equador e Néstor Kirchner na Argentina. Mesmo com Lula nos 2 cenários, hoje vivemos um mundo completamente diferente, onde a pauta do meio ambiente está cada vez mais forte e depois do mundo ter passado por uma pandemia. Então o jeito é ficar de olho no que vem rolando e ir atualizando vocês, tanto pelo podcast, tanto pelas nossas redes sociais. E com isso a gente encerra o primeiro episódio do ano, o primeiro episódio de 2023. A gente espera que vocês tenham gostado. Não esqueçam de seguir a gente no Instagram, no @Papo de Inter Podcast, tudo junto. E também no TikTok, no @Papo de Inter, _pod. É esse o nosso arroba? Beth, faz Só tanto Papo tempo. de Inter. É só @Papo de Inter. Gente, é isso, é que faz um tempo que a gente não grava, né? Recesso e tudo mais, então me deu até um branco. A gente voltou para a empresa e esqueceu a senha do computador. É tipo isso. E sempre bom lembrar para vocês ouvirem a gente pela Aurelo, que é uma plataforma muito bacana que remunera os podcasters a cada clique. Então segue a gente por lá e baixa o aplicativo, que é de graça, então não custa nada para vocês. Então, feliz ano novo para vocês e até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Feliz 2023 e vamos juntos nessa que com certeza o mundo vai dar o que falar.